Nessa semana, na quinta-feira, a gente volta a ter as lives do mesmo jeito que a gente tinha lá no ano passado, ali ao vivo pelo YouTube, às 13h13, quinta-feira. Semana passada a gente teve uma aula ali com quase 4 horas sobre sobre OpenTelemetry Collector, desenvolvendo um componente para OpenTelemetry Collector. Né? Foi bem interessante, foi um ótimo experimento, uma boa live inicial para o ano. E foi a primeira live desse ano, e de novo, a gente volta com toda a força aí essa semana aqui. E durante esse tempo aí, entre as férias que eu peguei lá, do meio de dezembro até agora, vocês mandaram algumas perguntas, né? E aqui eu estou selecionando uma das perguntas para responder nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou responder mais uma pergunta e depois tem mais uma terceira pergunta que eu vou responder num terceiro vídeo, quem sabe aí na semana que vem. Tá, mas a pergunta que eu vou responder aqui nesse vídeo é essa aqui. Então, a pergunta veio ali pelo Instagram, pergunta do Pedro César, e ele pergunta assim: o que seria exatamente a telemetria? Qual a sua relação com observabilidade e monitoramento? Primeiro, antes de tudo, obrigado aí, Pedro, pela pergunta. É uma pergunta ótima. A gente já falou ali sobre as diferenças, ou as semelhanças, ou a relação ali entre monitoramento e observabilidade. A gente já falou num vídeo mais lá atrás, aí, dá uma procuradinha aí no histórico, aí no canal, no YouTube. Mas vamos fazer um resuminho aqui, vamos incluir telemetria aí no meio, né? Então, telemetria, Pedro, são aqueles dados que a gente gera na nossa aplicação, mas que não são dados de negócio, são dados que a gente usa para entender o comportamento da nossa aplicação. Então imagina que você tem ali o seu carro e você está dirigindo agora a, sei lá, 60 por hora, depois daqui a uns segundos está 61, 62, 60 de novo, 59, 57. Isso aí são todos dados que vão sendo gravados, talvez, pelo seu carro, né? E a ideia é esses dados serem gravados pela sua aplicação, então quão rápido a sua aplicação está indo, quantas requisições ela está recebendo ali por segundo, por minuto, né? A gente vai gravando esses dados bem básicos de telemetria e aí depois a gente pode fazer um estudo analítico, um estudo com estatístico também desses dados. A gente pode enviar esses dados por uma plataforma de inteligência de negócio, talvez, ou então, como é mais comum, mandar esses dados de telemetria para bancos de dados especializados em monitoramento e observabilidade. Então, os dados de telemetria são nada mais nada menos do que esses dados, esses pontos de informação que a gente vai gravando com relação à execução da nossa aplicação. Então, nós geralmente falamos de 3 tipos de dados de telemetria. Nós falamos de logs, né? Então logs são aqueles dados que que quando a gente está desenvolvendo a nossa aplicação, a gente vai lá e coloca isso aqui aconteceu, aquilo ali aconteceu, passou por aqui, passou por ali. A gente usa muito também para debugging, né? Para depuração da nossa aplicação, para entender ali na hora do desenvolvimento o que está acontecendo direitinho. As métricas a gente geralmente coloca para entender o agregado, como é que as coisas estão acontecendo num agregado. Por exemplo, qual o número atual de visitantes do nosso site. Eu posso criar um objeto ali, um gauge, né, em inglês, ou então um número fixo, né, como a gente poderia chamar isso em português, um número fixo que ele pode ir para cima ou pode ir para baixo. Então eu tenho lá um novo visitante do nosso site, a gente vai lá e incrementa o contador aí nesse gauge, nesse número fixo, nesse contador fixo. E aí um visitante saiu, a gente vai lá e diminui, a gente decrementa isso, né, a gente tira desse número. De forma que a gente possa, em qualquer momento, em qualquer parte da nossa aplicação, fazer uma consulta para esse valor e entender quantos usuários nós temos nesse exato momento no nosso site. Então, isso são métricas. Métricas, é claro, não é só a gente não está só falando de números fixos, não está só falando de gauges, né? A gente está falando também de contadores que só vão para cima, por exemplo, quantas vezes uma determinada operação aconteceu, né? Então, quantas vezes esse endpoint meu aqui foi chamado. Ou então pode ser uma latência, então quanto tempo levou para executar tal operação. Em comum, as métricas são números, né? Então, independente do tipo de métrica que a gente tem, elas se resumem a números. E elas geralmente fazem mais sentido quando a gente olha esses dados no correr do tempo. Então, quantas requisições por segundo nós tivemos nos últimos 5 minutos, né? Coisa assim.
Então, e aí nós temos os rastros também. Então, os rastros são compostos de trechos, né? Olha lá o nosso especial ali. A gente já fez um especial sobre métricas, a gente já fez um especial sobre rastros. Então, vai lá dar uma olhada para ver mais detalhes sobre isso. Mas rastros é um outro tipo de telemetria que a gente tem e que a gente gera ali para entender a execução de uma determinada requisição, assim como ela acontece no nosso processo ou nos nossos microserviços, né? Através de outros processos ou num contexto um pouco maior. Então, nós temos aí esses três tipos básicos de dados de telemetria. E aí nós temos, então, consumindo esses dados de telemetria, nós temos os conceitos de monitoramento e de observabilidade. Então, monitoramento é aquela ação que a gente tem quando a gente quer respostas para perguntas que a gente já tem. Então, imagina que eu sei que a minha aplicação, quando a CPU do meu servidor está ali a 90%, eu sei que eu preciso ser avisado, não é uma situação normal isso acontecer. Então eu quero ser avisado, quero ter um alerta de quando minha CPU está a 90%. Usando o exemplo do carro que a gente usou lá atrás, a velocidade 60 e por aí vai, a gente poderia dizer que um monitoramento nós termos alguma coisa no carro que nos avise se a gente vai acima de, sei lá, 90 por hora. Então eu tenho lá o meu aparelhinho lá no meu dashboard, no meu painel de controle do carro, que eu coloco lá o meu limite de velocidade é 70 por hora, por exemplo. Então se eu estiver indo a 75, o carro vai me alertar que eu estou indo acima da velocidade que eu gostaria de ir com o máximo, né, da minha velocidade máxima. Então, esse é um monitoramento e geralmente a gente faz alertas com monitoramento. A gente não tem só um monitoramento, a gente tem as perguntas pelas quais a gente quer a resposta. Então, qual a velocidade que eu tenho agora e me avise caso eu esteja indo acima desse valor, dessa velocidade e tal. Então, isso é monitoramento. Observabilidade ela é uma derivação, ela é um pouquinho diferente ali de monitoramento. A observabilidade é a nossa capacidade de entender o que está acontecendo com o nosso sistema ao olhar os dados de telemetria. E não só dados de telemetria clássicos, né, os que a gente falou aqui, de métricas, logs e rastros, mas a gente pode também estar falando de outras fontes de informação. Né? Não necessariamente telemetria, então não necessariamente dados que são gerados pela nossa aplicação, mas talvez informações que vão ser enviadas para o nosso sistema de observabilidade por uma outra fonte. Por exemplo, quando o arquivo de configuração muda. Então, isso é um evento relevante para mim. A gente sabe que a maioria dos problemas que a gente encontra em produção são mudança de configuração de rede, configuração da nossa aplicação e por aí vai. Então, a gente quer sim saber, em algum lugar, quais foram as mudanças que aconteceram na nossa infra, no nosso ambiente de execução ali, né? Então a gente quer saber quando que uma configuração de rede mudou, quando que a configuração do meu serviço mudou, quando que eu fiz um novo deployment, né, do meu serviço e por aí vai. Todas as informações relevantes eu tenho que ter para tomar uma boa decisão, para entender realmente o que está acontecendo com a minha aplicação. E isso é observabilidade. Então, observabilidade é a nossa capacidade de entender o que a nossa aplicação está fazendo naquele momento. Então, se eu tenho perguntas sobre a minha aplicação, eu não necessariamente sabia dessas perguntas, eu não sabia que eu ia perguntar essas perguntas, fazer essas perguntas, quando eu estava desenvolvendo a aplicação. Então, na hora que eu estou desenvolvendo a aplicação, eu gero os dados de telemetria, e aí eu tenho que meio que contar com a sorte, né, que eu instrumentei da forma correta, que eu gerei esses dados de telemetria que depois eu iria precisar. Mas aí a diferença, de novo, entre monitoramento e observabilidade monitoramento eu tenho as perguntas já de antemão, então eu sei que eu não quero passar de 70 por hora, enquanto que observabilidade eu vou ter a minha capacidade de olhar para todos os dados de telemetria para entender um determinado comportamento. Então, por exemplo, se eu estou apertando no freio ali e a velocidade não está baixando, tem alguma coisa de errada. Então eu vou lá e olho para os meus dados de telemetria para saber o que está acontecendo. Talvez eu possa procurar o evento de pressionar o pedal de freio. Né? Então, se eu não achei aquele evento, então talvez o meu freio esteja com problemas, né? E é esse, então, o tipo essa diferença, então, de monitoramento para observabilidade. Mas, de novo, a gente tem um vídeo dedicado sobre esse assunto, onde a gente fala sobre monitoramento e observabilidade. Mas aí entra, então, a questão da telemetria. Então, dados de telemetria, de novo, resumão aí, dados de telemetria é a matéria-prima, basicamente, né, do nosso monitoramento e uma das matérias-primas para observabilidade também.
É isso, então. Muito obrigado de novo pela pergunta, Pedro. Pessoal, mandem perguntas aí por onde você quiser. Essa pergunta veio pelo Instagram, mas manda pergunta aí como comentário no YouTube, ou então como pergunta no Twitter, pergunta no Slack, pergunta no canal Telegram. Temos um canal Telegram ali, OpenTelemetry BR. Junte-se a nós ali, faça perguntas também, né? E aí a gente responde aqui para vocês em vídeo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.